Olá, meus queridos irmãos, é um prazer estarmos juntos para falarmos da Palavra de Deus, batermos um papo sobre as Escrituras, compartilharmos algo precioso para nossas vidas. Sempre que falamos da Palavra de Deus, é realmente muito importante. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre divisões, sobre aqueles que são manifestos, sobre o que Paulo nos fala no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículos 18 e 19. Eu vou colocar na tela para você e vamos ler juntos. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Nós, quando lemos estas palavras, ficamos pensativos, divisões. Mas Paulo está falando que é até bom que tenha isso, que apareça, que haja partido, para que os que são sinceros e verdadeiros se manifestem. Então eu queria falar do lado positivo dessa situação chamada divisões. Se já aqui havia divisões, imagina hoje, 2000 anos depois, onde devemos ter talvez o quê? 2.500, 3.000 seitas religiosas ditas cristãs que apregoam, que seguem a Bíblia. Eu não sei dizer quantos grupos tem, mas o que eu posso ler nas Escrituras é que isso, de alguma forma, manifesta os que são verdadeiros. É interessante olhar desse prisma. Vamos, por exemplo, olhar lá nos anos de 1500 e qualquer coisa, quando surge um padre católico chamado Martinho Lutero, que defende, com exposições bíblicas, a salvação pela graça, sem necessidade de pagamento de indulgências. Esse homem, Martinho Lutero, então, apregoa a verdade da salvação pela fé, sola as Escrituras, nada mais. E isso manifesta o quê? Aqueles que não concordam com isso. E eles criam, então, credo, reuniões, localidades, situações diversas, perseguições, contrário a essa verdade. E essa verdade foi estabelecida e está até hoje sendo proclamada. E ainda existe aqueles que não acreditam na salvação pela fé, que acham que a salvação é um ato do homem, que é por obras, que o homem tem que fazer alguma coisa, que o homem é responsável de fazer a sua parte, que o que Jesus fez não é suficiente desde que o homem faça alguma coisa. Mas a Bíblia é clara, o homem não tem parte nenhuma na salvação. Tudo o Senhor Jesus fez completo, ele efetuou. Mais adiante, passado aí talvez uns 300 anos, mais ou menos depois de Lutero, vem um novo grupo de irmãos que começam a proclamar um outro assunto forte, que é a volta eminente do Senhor Jesus. E outra vez, então, pessoas se manifestam contrárias
a volta iminente do Senhor Jesus. E acontece isso até hoje. Muitos não acreditam que o Senhor Jesus vai voltar. Alguns acreditam que o Senhor Jesus vai voltar somente para estabelecer o seu reino aqui na terra, que a igreja vai ficar aqui para sempre. Não consegue compreender que a igreja é a noiva, que ela é celestial. Mas essa verdade sempre esteve nas Escrituras. Um outro ponto interessante, lá em Apocalipse, nas cartas das igrejas, capítulo 2, capítulo 3, nós vemos o Senhor dizendo que o testemunho da igreja, infelizmente, estava falhando. A igreja, mas antes de falar disso, precisamos entender o que é igreja, né, meu querido? Igreja não é aquele prédio, não é aquele grupo religioso, não é aquela meia dúzia de pessoas que se diz igreja. Não, igreja são todos aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo, formando um todo. Isso é igreja. Tá? Então, quem está na igreja? Todos os salvos. Ímpio não tem. Não salvo também não. Por quê? Porque na igreja só está introduzido os filhos de Deus salvo. Não é eu e você que introduzimos alguém à igreja. Você pode fazer alguém membro de um grupo religioso, de uma denominação religiosa, de um partido religioso, de uma seita religiosa, mas da igreja de Deus você não pode fazer, porque é o próprio Senhor quem introduz essas pessoas quando elas são salvas. Somos colocados no corpo de Cristo e introduzidos nessa igreja. Então, aquele grupo de pessoas na sua cidade que se diz igreja faz parte desse todo. Quem daquele lugar? O salvo. Quem não é salvo só faz parte daquele movimento naquele lugar, mas ele não está inserido no corpo de Cristo. E quem sabe quem são os salvos é só o Senhor, porque lá em 2 Timóteo, depois você confere lá, eu coloco na tela aí o endereço, diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Eu e você não conhecemos. Nós olhamos o bom testemunho das pessoas, mas não sabemos, de fato, se ela é ou não um filho de Deus. O testemunho que dá dela é o próprio Senhor. Então, agora que você entendeu o que é a igreja, todos os salvos fazem parte dessa igreja, é disso que eu quero falar lá em Apocalipse. O testemunho desse todo, infelizmente, já lá na carta das 7 igrejas, nós vemos um fracasso desse testemunho. Esse testemunho falha, esse testemunho não é visível mais, ele muitas vezes é uma vergonha. E no passado, lá no Velho Testamento, Deus agia através de indivíduos. Ele se manifestava através de um ou dois, por exemplo, Sansão, ou o chamado de Abraão, o próprio Noé, ou os profetas, eles eram cheios daquele momento do poder de Deus, do Espírito de Deus. Deus os usava, dava testemunho de si mesmo e depois deixava de agir. Com a igreja ele usa o coletivo, ainda que tenha homens, mulheres, tenha dons, hajam pessoas fiéis que são usadas por Deus, mas o testemunho da igreja é dado no coletivo. Então eu e você fazemos parte desse todo. Infelizmente, quando as pessoas nos olham hoje, elas veem o todo, elas julgam o todo. E hoje o que nós vemos claramente é a manifestação de quê? De Laodiceia. Aquela igreja que diz de si mesmo, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, sou rica e sou abastada. É isso que nós vemos hoje e é isso que as pessoas veem. Mas ainda há pessoas, indivíduos que no meio desse todo querem manifestar a verdade. E desses quem dá testemunho é o próprio Senhor. E ele diz o quê? Porque guardaste a minha palavra. Filadélfia.
Então, individualmente, você pode estar vivendo Filadélfia, mas você faz parte desse todo que é Laodiceia, que hoje nós vemos estudando os 2 livros de Timóteo, que nós estamos no tempo da grande casa, das divisões, e é por isso que eu me lembrei desse texto. Na verdade, eu fiz uma meditação e pensei um pouco sobre o assunto, li alguns artigos que me lembraram sobre as divisões, e esse texto me leva a entender que há um lado positivo nas divisões. Lá também no Velho Testamento diz que como poderão andar 2 juntos se não estiverem de acordo. Então a divisão manifesta que não há acordo entre o falso e o verdadeiro. Aqueles que querem andar segundo o curso da palavra, eles vão continuar andando na palavra. Eles não são chamados a começar nada novo. Pode perceber que aqueles que querem defender o seu próprio pensamento, eles andam em cima de situações como quando começou, fundador, data de fundação, nome. Às vezes uma doutrina, pode ser até bíblica essa doutrina, mas vive em função e em volta dela. Não é as escrituras e nem o todo que vale. Manifesta-se somente naquilo que é do interesse daquele grupo. Então, na verdade, a manifestação dos verdadeiros, ela se dá pelo fato deles simplesmente continuarem obedecendo às Escrituras. Diz a palavra de Deus que eles simplesmente querem fazer a vontade de Deus, porque andam com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Também está lá em 2 Timóteo. Então, qual é o seu papel se você se sente chamado a andar na verdade? É buscar os que de coração puro invocam o Senhor. Talvez você fale, nossa, irmão Júnior, mas eu moro aqui nessa cidade, não tem ninguém, sozinho, o que eu vou fazer? Olha, querido, Deus vai levantar, se Ele quiser, outros irmãos para andar com você. Senão, Ele vai levar você a ter suficiência nesse caminho e encontrar pessoas de perto, de longe, para você ter convívio, conversar e andar nas Escrituras. Ele falou para Elias que ele tinha mais de 7.000, então eu não acredito que Deus não tenha outros além de você, ainda que você não os conheça. Então Deus tem os seus filhos espalhados pela terra, e esses que buscam o Senhor de coração puro, é que Ele conduz como pessoas que querem dar testemunho da verdade. Eles não são a verdade. Eles não são a única igreja, eles não são a igreja de Deus. Eles fazem parte e querem dar testemunho, porque a igreja de Deus é formada por aqueles verdadeiros filhos de Deus que estão, muitas vezes, fazendo parte de uma associação, ou de um grupo, ou de uma religião, enfim, mas ele é salvo. Então ele faz parte do todo. Então você não pode dizer que você está ou é a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja é formada de todos os salvos, sem exceção. Só não tem lá não salvo. Então você faz parte desse todo, mas quer proclamar a verdade. E como que você manifesta isso? Simplesmente vivendo. Você não precisa de colocar, não, data de fundação do meu grupo que proclama a verdade. Isso não tem na Bíblia. Não existe isso. Fizer isso já está errado. O nosso grupo chama grupo tal porque a gente defende a doutrina tal. Tá bem? É uma busca tola. Então, às vezes o irmão Júlio fala umas coisas aqui que você fala, nossa, irmão Júlio, mas é difícil de aceitar. Por exemplo, na reunião, quando o senhor quer usar um irmão, ele quer usar um irmão. Não é porque ele é homem, é porque ele é aquele que Deus quer usar. Ainda que a palavra diz que as irmãs permanecem em silêncio. Então, não questiona a palavra, eu submeto.
A palavra diz que a mulher deve se cobrir na reunião e o homem não deve se cobrir. Simples. Se você não pratica isso, se você acha que é errado, isso é problema seu. O problema da palavra de Deus, ela quer obediência. Se você quer obedecer, você obedece. Se não quer, então manifestar os verdadeiros é simplesmente obedecer. Se você entende que você quer manifestar a verdade, então simples, obedeça. Obedeça, ande, procure aqueles que de coração puro invocam o Senhor vai levar eles até você ou você até eles. Então, querido irmão, você que está me ouvindo, a divisão, ela é ruim para aqueles que praticam a divisão e que defendem o erro, mas para você, diz a palavra de Deus, que ela importa que ela exista para que seja manifestado aqueles que são verdadeiros. Está muito calor, gente, por isso que tem que beber água. Então, andar, na verdade, fazer parte desse todo, fazer parte desses que o Senhor diz que de coração puro invocam o Senhor através de Paulo a Timóteo, não é uma questão de fazer parte do grupo X ou Y. É uma questão de encontrar essas pessoas. Aí é lógico que existem algumas coisas que identificam essas pessoas. Por exemplo, diz a palavra de Deus que no primeiro dia da semana nós devemos anunciar a morte do Senhor até que venha. Então, quem não pratica isso, como que ele pode dizer que ele está manifestando a verdade? Então, são coisas que precisamos levar em conta e perceber. Mas existem coisas que as pessoas introduzem, que não estão nas Escrituras. E isso você não precisa praticar. Bom, mas se você faz parte de uma sociedade, de um grupo, aí às vezes você tem que se submeter àquilo. E se aquilo for contra as Escrituras, você está indo contra as Escrituras. Mas o que nós vamos dizer? Por exemplo, a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Então, se creu, tem lugares que defendem que você só é salvo pelo batismo naquele lugar. Se você não se batizar lá, você não é salvo. Você é só uma pessoa que gosta da religião. Esse é o pensamento de alguns. E vários pensamentos, alguns que duvidam da salvação. A palavra de Deus diz que aquele que crê já tem a vida eterna. Então, se eu já tenho, eu já tenho. Não vou duvidar. Agora, se você é daqueles grupos que duvidam que você possa ser salvo, que você vai ser salvo dependendo da obra que você fizer, dependendo do modo que você viver, dependendo se você alcançou, aí é outra história, mas aí a palavra de Deus diz que a obra do Senhor Jesus é suficiente, única e capaz. Agora, se você acha que não, que você tem que fazer sua parte, mas a palavra de Deus diz aqui, nesse texto, que importa que as pessoas defendam os seus erros. Para quê? Para que os verdadeiros sejam manifestos. Então você e eu que cremos, precisamos somente viver. Andar segundo as Escrituras. Você não precisa dar explicação para ninguém, você não precisa provar para ninguém. Você precisa sim expor a palavra de Deus quando alguém te questionar. Mas você não precisa ter um curso de mestrado, de conhecimento, de saber todas as coisas para provar. Não, basta você ler a Bíblia. Está lá na Bíblia que todo aquele que crê, ponto final. Se com a tua boca confessar, se com o teu coração creres, é isso que você tem que fazer, é ler as Escrituras. Se você leu lá que deve anunciar a morte do Senhor Jesus até que ele venha, é isso que você tem que fazer. Se você leu lá que o Senhor Jesus vai voltar e que nós devemos estar esperando ele com uma volta iminente, nós temos que estar esperando. É isso, é simples. Você não precisa ter um curso teológico de preparação para defender o seu pensamento. Você precisa simplesmente ler a Bíblia. Quando alguém te questionar, mas irmão, você diz que todo aquele que crê foi salvo. Mas está escrito aqui, irmão, vamos ler. O Senhor Jesus diz que o que o Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão. Então como que vai perder a salvação? Se uma vez foi dado a ele,
O problema é que as pessoas confundem salvo com religiosidade. Quando eu comecei aqui, lembra que eu falei? Quem faz parte da igreja verdadeira? Somente os salvos que foram introduzidos pelo Senhor. Então, na denominação, nos grupos, até onde você vai, eu vou, pode ter pessoa que está ali e não foi salva. Por quê? Porque ela não foi introduzida pelo Senhor, ela é um simpatizante, ela pode gostar, achar bonito, mas ela não faz parte. Então, lembre disso. Importa que haja divisão. Importa que haja pessoas que defendem os seus partidos. Importa que aconteça isso para quê? Para que a verdade da palavra de Deus seja manifesta. Querido, um beijo no seu coração. Não tenha medo, tenha coragem. Seja corajoso. Faça como aquele que creu e aceitou a palavra e tomou posse. Sou filho de Deus. E não deixe ninguém roubar isso de ti. Não deixe, querido. Você tem a palavra de Deus como testemunho verdadeiro. A Bíblia diz que você creu no Senhor Jesus, você é um filho de Deus. Você foi agora introduzido num único corpo que é a igreja. E ninguém pode te tirar de lá. Então, ande tranquilo, ande descansado nessa verdade. Você não precisa fazer parte nem de grupo X, nem de Y. Você não precisa ter um líder para seguir. Você não precisa ter alguém que foi fundador, que começou no dia tal, no ano tal. Isso são todas coisas daqueles que proclamam a divisão, daqueles que defendem os seus partidos. Você não precisa de nenhum partido. Você precisa só da palavra de Deus. Fique com ela. Deixe a palavra de Deus agir na sua vida. Se você quiser falar comigo, entre em contato, tem meu e-mail, pode me procurar, deve ter meu WhatsApp, me procure, me escreva, me manda um e-mail, entre em contato comigo pelo Face, pelo Instagram ou por aqui. Enfim, estou aberto para a gente ter um papo, para a gente continuar essa conversa, se quiser, em algum momento. Então fica aqui meu beijo para o seu coração e nos vemos. Estava com saudade de falar com vocês.